آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. Caros e respeitosos irmãos e irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala, nosso querido Allah, nosso querido Deus, diz no sagrado livro que é o Corão: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Na época de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, certas pessoas, depois de Allah guiá-los para o Islã, então eles começaram a vangloriar-se e orgulhar-se pelo seu Islã. Allah Ta'ala disse: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا, que vocês pensam que estão a fazer um favor para Allah em abraçar o Islã. قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ, vocês não estão a fazer nenhum favor para Allah. بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ, mas sim Allah é quem favoreceu a vocês quando Allah vos guiou ao Islã. E depois Allah colocou chato, colocou uma condição: إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, se vocês forem verdadeiros nesse vosso iman, nessa vossa fé. Antes disso, alguns versículos antes, Allah subhanahu wa ta'ala conta a história de A'rab, de certos beduínos que vieram e abraçaram o Islã. قَالَتُ الْأَعْرَابُ آمَنَّا, abraçaram o Islã e depois vieram e disseram: Amanna, que nós trouxemos fé em Allah. Nós trouxemos fé em Allah. Então Allah repudiu, Allah disse que não. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا, vocês ainda não trouxeram fé em Allah. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا, vocês apenas trouxeram Islã. Então Islã é um patamar e Iman é outro patamar. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, porque até agora o Iman, a fé, ainda não entrou dentro do vosso coração. Então, e depois Allah Ta'ala define o verdadeiro crente perante Allah. No Surah Al-Hujurat, Allah fala de tudo isto. Depois de contar essa passagem destes beduínos, Allah define o verdadeiro crente, onde Allah diz: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Subhanallah. Allah diz que os verdadeiros crentes perante Allah, o verdadeiro muçulmano perante Allah, aquele verdadeiro, aquele que Allah o considera perante ele como muçulmano, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ, é aquele que trouxe fé em Allah, no seu mensageiro, ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا, e depois não teve dúvida nenhuma daquilo que Allah e o seu mensageiro trouxeram até ele. أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ, esses é que são os verdadeiros perante Allah. Então, caros e respeitosos irmãos e irmãs, isto é para nós entendermos que Islã é um patamar, Iman é outro patamar. Islã, a pessoa abraçou o Islã, a pessoa está dentro do Islã, agora é responsabilidade dela, a pessoa nasceu no Islã, agora é responsabilidade desta pessoa de fazer o esforço de Iman, fazer o esforço da fé. E como é que se faz o esforço da fé? Primeiro, La ilaha illallah, La ma'budu bihaqq illallah, La khaliqa illallah, La raziqa illallah, La maqsuda illallah. Primeiro, tirar tudo ilah, tirar todos os outros deuses para além de Allah. La ilaha illallah, ninguém mais é digno de adoração exceto Allah. Ninguém mais dá sustento a não ser Allah. Ninguém dá saúde a não ser Allah. Ninguém dá pobreza a não ser Allah. Ninguém dá riqueza a não ser Allah. Ninguém dá vida a não ser Allah. Ninguém dá morte a não ser Allah. Quando este yaqin, esta convicção formasse dentro de nós, aí sim, أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ, nós seremos verdadeiros crentes perante Allah. Então, sem levar muito tempo, vamos pedir a Allah Ta'ala que Allah fortifique esse iman, essa fé dentro de nós. E veja só, o profeta de Allah sallallahu alaihi wa sallam, qual é o dua que ele fazia? Ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atika wa dinik. Ya musarrif al-qulub. Nabi alaihi salatu wassalam fazia dua: oh Allah, o Senhor que tem o controle dos corações,
guie o nosso coração à sua obediência. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Ó Allah, مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Dê-nos firmeza dentro da sua religião. Então é importante nós também diariamente fazermos esse dua de firmeza para que Allah subhanahu wa ta'ala possa nos manter neste mundo com iman e Allah subhanahu wa ta'ala possa nos dar uma morte com iman, inshallah. Jamal, você chegou às palavras? Assalamu alaikum. As graças e bênçãos de Allah repousem sobre o seu povo. O mensageiro de Allah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, seja abençoado por Allah juntamente com seus companheiros até o dia do juízo final. Os queridos irmãos, pesa sobre mim uma responsabilidade muito grande
estar aqui convosco nesta noite e talvez a expectativa de vocês seja grande, mas não sou muita coisa, mas apenas aprove Allah Subhanahu wa Ta'ala me guiar a religião do Islã. Quando li o Alcorão em língua portuguesa pela primeira vez, em 2007, eu fiquei estarrecido com a palavra que Allah Subhanahu wa Ta'ala diz para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, através do anjo Gabriel, a respeito do povo do livro, e tudo que dizia respeito ao povo do livro me fazia tremer nas bases, pois eu era um ensinador do povo do livro. Eu era um dos ensinadores do povo do livro. Eu fui pastor evangélico durante 22 anos. Fui, durante essa trajetória pastoral, professor de seminário, além de ter me formado em bacharel em teologia. Eu também ensinei no seminário, eu fui reitor no seminário e, na verdade, me preocupava muito naquela época, irmãos, algumas posições de fé do cristianismo que não se sustentavam dentro dos seminários. 3 pontos básicos do cristianismo que o próprio seminarista é confrontado nos seus estudos é: primeiro, sobre a figura da Trindade, pois nós não encontramos respaldo bíblico sobre a Trindade. Portanto, a Trindade foi uma criação puramente humana. E nós estudávamos, víamos isso, mas éramos obrigados a ensinar ao povo sobre a Trindade, porque é base de fé do cristianismo. Dentro do seminário também as controvérsias giravam em torno da divindade de Cristo, de ser Jesus um pequeno Deus. Terceiro grande questionamento que tínhamos no seminário era a respeito da própria morte de Jesus. Irmãos, e isso me deixava muito triste, porque nós não tínhamos uma resposta concreta. Nós tínhamos alguns pontos doutrinários que algumas escolas ou teólogos mais aprofundados defendiam, mas quando a gente queria se aprofundar, a resposta era esta: abra sua Bíblia, creia nela, vá lá para o livro de Deuteronômio, onde está escrito que as coisas que estão encobertas estão afeitas a Deus e as reveladas são para nós, e pronto. Nós não tínhamos base para isso. E lendo o Alcorão, eu fiquei estupefato. Será que esse livro é a resposta para minhas dúvidas e para as dúvidas dos meus companheiros de seminário, aqueles que estudaram comigo? Mas, irmãos, o Alcorão também nos afirma que Deus, Allah, Ele guia quem Ele quer. Não existe nenhuma estratégia humana que seja poderosa, como afirmou o nosso Sheikh, para
o imã, a fé, ser plantada no nosso coração dentro do Islã. É algo prerrogativa exclusiva de Allah. Ele guia quem Ele quer. E afasta também quem Ele quer. E desses meus colegas de seminário, que foram bastantes, nós temos um que fez a shahada dele, mas vive aprisionado, não exerce mais o ministério, mas por conta da família dele ser cristã evangélica, ele fez só a shahada, mas não se envolve com o Islã. Mas Allah sabe mais. Nós não sabemos de nada. E temos agora também um colega foi colega meu de seminário. Ele não chegou a ser ordenado pastor, mas ele está frequentando a nossa Mussala, o nosso centro islâmico lá em João Pessoa, e inshallah, por esses dias ele está dizendo La ilaha illallah, Shahadu anna Muhammadan Rasulullah. Então, a minha vida como pastor foi, durante esse tempo, muito promissora. Confesso para vocês que me converti ao protestantismo, pois eu nasci cristão, católico, e no ano de 1986 eu me converti ao protestantismo na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E naquele mesmo ano eu estava aqui na cidade de Cuiabá, no grande templo quando estava em construção, na igreja do pastor Sebastião, numa convenção estadual aqui. E, irmãos, fazia apenas 5 meses que eu tinha feito essa conversão, tinha me tornado protestante, e eu estava pregando aqui naquele templo, onde era o templo antigo, porque o outro ainda estava em construção. Nós visitamos ele também. E muito em breve, muito precocemente, eu me tornei pregador. E no Nordeste brasileiro eu preguei em diversas cidades. E por fim eu me tornei secretário executivo da Convenção Nacional do Ministério de Madureira das Assembleias de Deus, lá na Paraíba. Tornei representante no Nordeste dessa convenção. Mas eu me sentia vazio, eu me sentia que faltava alguma coisa, eu não tinha convicção do que fazia. Havia dificuldades. E Deus tem seus caminhos. Allah sabe e nós não sabemos de nada. A minha filha, a minha segunda filha, ela terminou um curso superior lá na nossa cidade, João Pessoa, e desejou ir estudar na Nova Zelândia. E quando ela chegou lá na Nova Zelândia, preste atenção, em João Pessoa, minha filha estava fora da igreja. Ela tinha sido criada dentro da igreja, mas estava fora. Foi estudar. Quando chegou lá, reencontrou-se com a igreja. E começou a frequentar a igreja de Auckland, e aquilo me deixou muito feliz, porque também era uma Assembleia de Deus. E eu conversava muito com o pastor a respeito dela, e um dia, quando eu conversei com o pastor disse para mim que fazia alguns dias que ela não estava mais frequentando a igreja. E me preocupei, porque ela estava tão distante, né? Quando eu conversei com ela, ela desconversou, disse algumas coisas, mas quando foi na semana seguinte, ela chegou e me disse: eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu disse que você não está mais indo para a igreja, o que foi que houve? Ela disse: eu vou lhe dizer, mas vou dizer de uma vez. Eu agora sou muçulmana. Aí me derrubou. Tum. Eu disse: como é? Eu disse: não sou muçulmana.
E o que é que vocês fazem? Vocês adoram a quem? Aí a minha filha disse para mim: nós adoramos a Deus. Eu digo: então amém. Porque o que eu sabia era que os muçulmanos adoravam a um Deus criado dentro da Kaaba, que era um Deus diferente do Deus Jeová, Yahvé, Criador dos céus e da terra. Pronto, era só o que eu sabia. Apesar de ser um professor do seminário e professor da matéria que trata de seitas e de heresias, eu não tinha conhecimento do Islã, porque o Islã, não existindo aqui no Brasil, não afrontava a fé dos cristãos. E, irmãos, eu fiquei preocupado, mas eu digo: agora eu quero saber. Eu comecei a ler sobre o Islã. E todos os livros que eu li do Islã, com exceção de um, só dizia que o Islã era a religião dos terroristas, a religião dos idólatras de Meca. Mas eu encontrei um livro de um pastor protestante que não dizia isso. Ele dizia que os muçulmanos adoravam a Deus e que Alá era Deus na língua árabe. E aquilo me deixou curioso. E nesse período dessa minha curiosidade, minha filha foi trabalhar na cidade de Dubai. Porque a pessoa que levou ela para o Islã morava em Dubai e tinha voltado para Dubai, mas ela continuava em Auckland, e ele ficou de procurar um emprego para ela, um trabalho lá, e ela fez uma entrevista por telefone e foi embora trabalhar em Dubai. E quando ela chegou lá para trabalhar, o patrão dela soube que ela era filha de um pastor protestante. E que, como pastor protestante, eu temia pela vida dela. Porque foi a primeira coisa que eu disse para minha filha: Catiane, guarde o dinheiro da passagem de volta. Qualquer coisa, fuja desse lugar. Se você tiver medo de qualquer coisa, porque esse povo não é povo de confiança. Pode te matar a qualquer momento. E ela contou isso para o patrão dela. O patrão dela é o Sheikh Said El Maktoum. Contou para ele e ele chegou e disse: então só tem um jeito, é convidar seu pai para vir aqui, para ele saber que aqui a gente não é, nós não somos bandidos que vamos lhe matar, não. Então eles fizeram o convite, providenciaram as passagens para a gente ir, e eu fui com a minha esposa. E fui, irmãos, e quando cheguei lá, eu comecei a ver que os muçulmanos eram seres humanos como qualquer outro. Eu imaginava que eles fossem ETs com aquela roupa branca, andando no meio da rua, tudo pronto para qualquer momento se explodir e matar as pessoas. Era isso que eu sabia, porque é isso que a mídia fajuta do nosso ocidente passa. E as pessoas imaginam que é desse jeito. E eu pensava desse jeito, sem nenhuma dúvida. E a coisa foi tão séria que eu vou contar para vocês só um fato que aconteceu. O Sheikh Said querendo fazer uma surpresa para mim, quando o avião pousou lá em Dubai, eu escutei uma voz dentro do avião lá, com a aeromoça ou alguém falando, né? Perguntando quem era o Mr. John e a Miss Elizabeth. Aí eu quem é esse? Será que tem outro aí? Não é possível que seja eu e a minha esposa. Fiquei esperando, e eles insistindo, e ninguém. Aí eu levantei a mão com medo, né? Porque, como pastor protestante, eu digo: eu vou afrontar daquele povo. Vou entrar dentro do país desses muçulmanos com uma cruz bem grande no peito. Pá! Esses caras vão saber se eu sou cristão mesmo. Não tem conversa comigo. Bom, então, irmãos, quando eles disseram isso, eu levantei a mão meio temeroso, mas me levantei, e a aeromoça falou lá na língua
deu para mim entender que tinha duas pessoas me esperando. Eu tinha dois homens com aquela roupa branca. Pronto, e agora? Aí eles falavam árabe, né? Então eu não entendia coisa nenhuma. Eles me chamaram e deu para entender que era para seguir eles. Aí eu fiquei parado porque nós estávamos no meio da pista. O avião não para antes de ir para a parada final. Então descemos por uma escada especial. Tinha uma limusine branca. Quando eu vi aquele carro, eu agarrei na mão da minha esposa e disse: pronto, é agora. Vão acabar com a gente. E a minha esposa também meio temerosa, mas a gente seguiu. Entrou dentro daquele carro. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você: eu nunca me abracei tanto com a minha mulher como naquele dia. Não era demonstração de apoio, não era demonstração de afeto, era medo. Era um medo tão grande. Na verdade, eles estavam querendo fazer uma surpresa, mas ainda bem que o meu coração estava bom. Então nós descemos numa área especial, chamada, mais do que área VIP, é onde as autoridades descem quando chegam lá. Então nós descemos por lá, ficamos lá. Quando eu passei, o negócio apitou, né, aquele negócio da Polícia Federal, blim, blim, blim. Aí eu quis voltar e o rapaz: não, pode embora. Aí eu fui embora. E nesse momento vieram me perguntar, e eu não sabia me expressar bem em inglês, mas eu acho que o negócio já estava tão fácil que o que eu disse o cara entendeu. Eles pediram o número do telefone da minha filha, eu entendi, passei para eles telefonaram para ela para dizer que eu estava ali e tal. E quando foi, logo em seguida, minha filha apareceu, porque a pessoa que falou com ela deve ter dito que eu já estava me tremendo, né? Aí disse: venha logo, não faça mais essa maldade. Então ela chegou e nós entramos no país sem a oportunidade de ter tirado um retrato dentro daquela limusine. Depois eu fiquei um pouco arrependido por isso. Bom, mas nós entramos, aí depois fomos para a casa da minha filha, ficamos lá, e no dia seguinte fomos conhecer o trabalho dela, conhecer o chefe dela, e começamos a ter contato com as pessoas. E começamos a ver que não era aquilo que eu estava imaginando, que a minha filha estava segura. Ela trabalhava numa situação muito boa, onde tinha homens também trabalhando, mas eram muito respeitosos com ela. Uma coisa muito diferente do que eu estava acostumado na minha terra. A minha filha saía conosco no carro, parava o carro em qualquer lugar no meio da rua. Dubai é muito quente, teve dias dessa vez, que deu 50 graus, um clima deserto de 50 graus, muito forte, a gente sem costume. Ela deixava o carro ligado, a chave no lugar, com o ar-condicionado ligado. Eu dizia: minha filha, tira essa chave aí. Não, aqui não tem isso não. E ninguém leva, ninguém é louco para pegar no carro da gente, não. Vamos embora. A gente saía, descia, ia numa loja ou em qualquer coisa, e o carro ficava lá, com tudo que ela tinha comprado lá dentro, e ninguém mexia. Comecei a desmistificar o meu posicionamento com relação às pessoas. Mas com relação ao Islã, não, porque eu também não conhecia. O Sheik, naquele ano, 2007, foi em 2007, ele mandou chamar o Sheik Mohammed, que é um Sheik que era professor lá na Universidade de Medina, que tinha sido um ex-padre copta, para conversar comigo sobre religião. Mas a dificuldade foi muito grande, não dava para entender ele, porque ele só falava árabe. O Sheik pegava do árabe, transferia para o inglês da minha filha, do inglês transferia para o português. Quando chegava em mim, imagina o que chegava, né? Então, quando a confusão que a gente tinha para entender, ele dizia o nome do livro, o Sheik dizia do jeito que minha filha dizia outro nome, eu pegava a Bíblia e dizia: porque isso aqui não tem na Bíblia. E na verdade ele estava dizendo outra coisa, mas ninguém se entendia. Mas mesmo assim, deu para mim compreender alguns pequenos detalhes
E esse detalhe marcou o meu retorno para o Brasil. Foi que os muçulmanos foram ensinados a amar Jesus. Então, que Jesus vai voltar. Os muçulmanos acreditam que Jesus nasceu de forma milagrosa no ventre da Virgem Maria. E isso me deixou um pouco confuso, porque o que eu sabia era exatamente diferente. Que ninguém podia dizer diante do muçulmano que acreditava em Jesus, ninguém poderia ler uma Bíblia, porque poderia ser executado, ser morto, porque é isso que muitos missionários cristãos inventam para ganhar dinheiro dos pastores incautos aqui no Brasil. Eles assisti muitos fazerem isso, enganar, mentir, para pegar dinheiro. E, irmãos, quando eu entendi isso, eu cheguei a uma conclusão de que poderíamos conviver plenamente sem tentar convencer mais a minha filha para deixar o cristianismo e deixar o islamismo e voltar para o cristianismo. Poderia conviver em paz com a minha filha e tudo bem. Então voltei como pastor. Mas, irmãos, a minha esposa, ela já voltou com um pensamento totalmente diferente. Ela chegou, quando nós entramos no avião, ela olhou para mim e disse: João, se dependesse de mim, se eu fosse, conforme o nosso entendimento, cabeça do casal, a gente voltava muçulmano. Eu não quero mais saber de ser cristã, não. A minha esposa era missionária e eu pastor presidente de um campo com 17 igrejas lá em João Pessoa, na Paraíba. Mas eu disse: não, você está animada porque viu a coisa bonita aqui, mas não é isso. Ela disse: mas não vamos meter nessa coisa, porque era o meu trabalho. Eu fui funcionário do Banco do Brasil durante 17 anos e deixei o banco para me tornar pastor, para ir dirigir igreja. Eu abandonei tudo pela igreja. E eu disse para ela: e agora? Eu não vou deixar a igreja. Como é que a gente vai viver? A igreja é a minha profissão. Pregar, para mim, era profissão. Eu pregava todos os dias. E fim de semana eu pregava de manhã, de tarde e de noite. No domingo e no sábado eu pregava à noite. Fora os outros dias da semana, todos os dias. Então eu era profissional. Então eu não podia abandonar. Como era que eu ia viver? Mas a minha esposa, ela é uma mulher de muita fé, mas também de poucas ambições. Ela disse: João, se Deus nos deu de comer até hoje, será que Ele vai deixar a gente morrer de fome a partir de agora? Eu disse: não, tudo bem, mas Deus está satisfeito comigo, você tenha paciência, que a gente vai continuar desse jeito. Quando foi no ano seguinte, 2008, a minha filha encontra um moço, um rapaz lá da Jordânia, e muçulmano não namora por muito tempo, né? Muçulmano tem um negócio de querer casar rápido demais. Ele conheceu minha filha, com 35 dias eles estavam casados. Ele chegou e queria casar, e o que é que eu vou fazer? Eu estou aqui no Brasil. Aí a minha filha disse: pai, e o senhor não pode pelo menos dizer em inglês que autoriza? Eu disse: olha, eu não vou dizer que autorizo pelo seguinte: eu não conheço esse rapaz, eu não sei quem é, eu não vou me meter nessa bronca não. Aí eu disse: e agora? Eu disse: chame o Sheikh Said Al Maktoum. Foi ele que levou você para trabalhar aí, foi ele que me levou aí para conhecer. Eu quero falar com ele. E quando eu falei com ele, eu pedi para ele assumir as vezes de pai e investigar quem era aquele moço, e se ele concordasse de que minha filha podia casar com aquele rapaz, eu concordaria. E ele fez lá a investigação dele e viu que era um rapaz, um moço bom, um jordaniano que trabalhava lá em Dubai.
e que eu podia autorizar o casamento. Então, está resolvido. E eles casaram, e o sheik chegou. Eu acho que por conta de eu ter pedido esse favor dele de ser o pai da minha filha, ele disse: então você vem para o casamento. Eu disse: como é que eu vou? Não tenho condições. Pastor não tem condição de pagar passagem para ir não. Senão não tem problema não, a gente manda a passagem. Mandaram a passagem, fui com a minha esposa. Irmãos, e dessa vez eu fui para a Jordânia. E quando eu cheguei na Jordânia, o sheik mandou uma mensagem para o celular da minha filha, citando alguns versículos bíblicos, pedindo para que eu confrontasse aqueles versículos bíblicos lá na Jordânia, local onde Jesus foi batizado, o local onde estava aquele moço lá em cima de um lugar espinhoso lá, que Jesus manda ele descer depressa, desce depressa, que hoje vou pousar em tua casa. Ele começou a citar alguns versículos que eu visitasse naquela cidade. E eu fiz isso, eu fui. E por fim ele perguntou, ele botou assim: depois de você visitar esses lugares citados nesses textos, eu quero só que você me responda uma coisa. Será que para entender os homens, Deus precisava descer aqui na terra? Eu já tinha minhas dúvidas com relação à divindade de Jesus. E quando eu confrontei aqueles locais, aquele momento, eu cheguei à plena conclusão de que Jesus era mensageiro de Deus, profeta de Deus, mas ele não era Deus. As minhas dúvidas com relação a essa divindade de Jesus se dissipou naquele momento. A Bíblia Sagrada, lá no livro de Gênesis, não fala que havia mais de um Deus. Em todo o relato do Velho Testamento não fala, todo o relato do Novo Testamento também não fala. Jesus nunca afirmou que era Deus, nunca, em momento algum. E uma coisa nos chamava a atenção: se Jesus era Deus, ou ele não sabia, ou se ele sabia, não podia dizer. E terceiro, ele queria enganar a gente. E eu nunca aceitei que Jesus pudesse ser um mentiroso, que Jesus pudesse ser um farsante. Jesus nunca quis enganar ninguém. Jesus nunca quis dizer o que não era. Jesus, no Evangelho de João, lá no capítulo 5, ele chega a dizer bem assim: olha, eu não aceito que vocês me adorem. Glorificação de homens eu não aceito. Vocês devem glorificar a Deus. E aquilo começou a bater em cima de mim. Então, irmãos, quando eu voltei da Jordânia, eu já era muçulmano e não sabia. Cheguei em Dubai, isso era mês de setembro de 2008. Fui me despedir do sheik, porque eu vim embora para o Brasil. Quando cheguei lá, o sheik perguntou para mim se eu tinha alguma dúvida, se eu reconhecia que o profeta Muhammad era profeta de Deus. Eu disse: claro, eu não tenho mais nenhuma dúvida de que ele era profeta de Deus, porque falar o que ele falou, sempre em nome de Deus, e todos com exceção de uma das suratas, todas elas começam em nome de Deus, em nome de Deus, em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Uma pessoa que fala desse jeito tem que ser profeta de Deus. Aí ele chegou e disse: tudo bem, então você já é muçulmano? Eu disse: não sou muçulmano, eu sou cristão. Aí ele olhou e disse: você acredita de que Jesus é filho de Maria e que Jesus não é Deus? Eu disse: acredito. Isso aí eu não tenho mais nenhuma dúvida. Então você já é muçulmano. Eu sou cristão. Aí ele olhou para minha esposa, né? Minha esposa estava assim do lado de mim e disse: a senhora? Eu disse: não, eu acredito em tudo, já não tenho nenhuma dúvida não. Aí ele perguntou: se vocês não têm dúvida, por que vocês não fazem a charrada de vocês? Por que vocês não se tornam muçulmanos? Aí eu disse:
a minha filha estava de lado, eu disse: eu tenho uma igreja, eu tenho um ministério de 17 igrejas e eu não posso chegar aqui e dizer que sou muçulmano. O que é que eu vou fazer lá? Vou abandonar o povo? Vou jogar a igreja fora? O que é que eu vou fazer? Disse isso para minha filha fala inglês muito bem, então passou para ele isso. Aí ele olhou e disse: olha, não vai embora sem fazer a sua charrada, porque você já é muçulmano, você corre risco, faça logo. Eu disse: aí e o que agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer lá? Aí então o sheik olhou para mim e disse: não, você não é obrigado a chegar lá e dizer que é muçulmano. Eu disse: como assim? Eu disse: não, faça a sua charrada, na hora que Deus lhe der paz, você diz para todo mundo que é muçulmano. E, irmão, eu disse: não, eu não vou fazer isso, porque para mim isso seria hipocrisia. Aí a minha filha disse isso para ele. Aí a minha esposa me pegou pela mão e disse: se você não quiser fazer, eu vou fazer minha charrada agora. Aí eu fiquei branco, fiquei um pouco. Aí eu disse: espera aí, a minha mulher está sendo mais homem do que eu. Aí eu disse: eu vou fazer também, Chico. E a gente foi levado lá para uma sala, eu fiz a minha charrada, disse: La ilaha illallah, Shahadu anna Muhammadan Rasulullah. Minha esposa fez também, irmão, e nós voltamos para o Brasil. E para encurtar a conversa, eu pregava, e agora eu evitava pregar sobre o tema do Novo Testamento, eu só pregava sobre o tema do Velho Testamento. Nunca mais, depois de ter dito La ilaha illallah, eu dei a bênção dos apóstolos. Nunca mais. Toda vez que eu ia terminar o culto, eu nomeava alguém. Você lembra disso, Carol? Eu nomeava uma pessoa: fulano e tal, dá a bênção, fulano. Os irmãos achavam isso maravilhoso, porque dizia que eu estava dividindo o culto com eles. Se achavam bom. E falavam. Chegou, logo em seguida veio o Ramadã. Quando veio o Ramadã, eu já estava orando, eu já sabia, a minha filha anotou tudo no papel, eu copiava o papel, botava assim na frente, ninguém sabia lá dentro de casa. Carol morava lá com a gente e não sabia que eu e a mãe dela eram muçulmanos, porque a gente escondeu mesmo, nós escondemos, mas a gente fez o jejum do Ramadã. Estava te contando hoje aqui para o Sheik e para o Jamal, irmãos, quando eu estava lá no púlpito da igreja, que terminava de pregar, o nosso culto começava de 5 horas e ia até 7 da noite. Geralmente, quando eu terminava de pregar, eu pegava 3 tâmaras, comia, bebia um copo com água, dobrava o meu joelho e ia orar. Não orava da forma muçulmana, mas eu dobrava os joelhos e ia orar. Isso eu fiz durante todo o mês do Ramadã. Passou o tempo, foi embora. Chegou o ano seguinte. No ano seguinte, irmãos, eu estava mais ou menos no mês de 2009, mês de julho, entrou dentro de mim uma dor tão grande no meu peito, porque eu estava me sentindo um traidor de Deus e um traidor do povo daquela igreja. E eu chorava, minha esposa me animava, e eu dizia: eu tenho que tomar uma decisão. Veio o segundo Ramadã. No segundo Ramadã, eu fiz um propósito com Allah subhanahu wa ta'ala. Eu disse: Allah, na minha linguagem, eu não sei falar árabe, porque tinham me dito que eu tinha que aprender a orar em árabe. Eu digo: agora eu não sei falar a língua árabe, mas tu vai entender, eu tenho certeza que tu entende a minha língua. Eu comecei a dizer para ele: me mostra uma saída. Eu não aguento mais me sentir como eu estou me sentindo, indo para a igreja sem ser mais da igreja. Apesar de ser o pastor presidente de 17 igrejas, eu tinha mais de 50 pastores debaixo da minha tutela. Eu não consigo mais. Allah, me dá uma saída. Irmãos, eu comecei a orar. Comecei a orar. Terminou o Ramadã, ia-se comemorar o aniversário da igreja. E antes da comemoração do aniversário da igreja, no mês de outubro do ano 2009, numa reunião de obreiros, eu pedi para os irmãos
procurarem outro pastor, porque eu não era mais pastor. Mas, pastor, o senhor vai abandonar a igreja? Foi que eu não me sinto bem, não disse também ninguém que era muçulmano. Eles vão sair. Fizemos uma reunião e os pastores disseram: João, você deve estar passando algum problema, nós vamos fazer aqui algo por você. O que é que você quer que a gente faça? Eu digo: vamos fazer uma coisa, eu entrego a igreja para o pastor que vocês indicarem, e o pastor durante 3 anos me dá a metade do salário que a igreja me dava. E naquela época a igreja me dava 10 salários mínimos. Então, a partir daquele dia ficou combinado que durante 3 anos me dariam 5 fixos, sem alterar mais nada. A partir daquele dia, e tudo bem, eu aceitei, entreguei a igreja, fizeram uma festa muito bonita, botaram na ata que eu estava saindo, mas se um dia eu quisesse voltar, a igreja era minha, que o pastor que estava recebendo iria me entregar a igreja, e eu disse para eles que nunca mais eu voltaria, mas agradecia a deferência dos irmãos. Saí, e as conversas acontecem. Um dia, irmãos, isso era mês de dezembro, já depois de uns 2 meses, né, porque eu entreguei 4 meses, né, isso eu entreguei em outubro, 2 meses, em dezembro, uma pessoa lá de João Pessoa, muito amigo meu, que também é jornalista de um programa de televisão, me procurou e disse: João, eu conheço você de muitos anos, a sua conduta, eu queria saber porque você deixou o Islã. Aliás, você deixou a igreja para o pastor Napoleão Falcão, que é um dos pregadores desse país. Napoleão foi quem assumiu a igreja que eu pastoreava. E eu fiquei assim: não, é porque eu não tinha mais ânimo. Eu não tinha mais ânimo para pregar, estava cansado. Ele disse: João, eu vou te dizer uma coisa. O que corre na cidade é que você deixou a igreja porque você caiu em pecado de adultério, você entregou por conta disso. Ele disse desse jeito na minha cara. Eu fiquei com tanta raiva, porque essa era a marca, ou continua sendo a marca do povo que só deixa a igreja, os pastores que deixam a igreja quando cometem esse tipo de pecado, porque os outros pecados ninguém deixa, mas por esse tem medo, deixa. Eu disse para ele, eu disse: olha, eu não disse para ninguém ainda, nem a minha família sabe, mas eu vou dizer para você: eu deixei a igreja, entreguei a igreja, porque agora eu sou muçulmano. Aí ele disse: epa, bomba! Tem coragem de dizer isso na televisão? Eu disse: claro, se estão dizendo que eu sou um adúltero nos púlpitos das igrejas daqui de João Pessoa, eu tenho coragem de dizer na televisão, porque foi que eu deixei. E ele disse: amanhã tu já estás convocado. Tirou todo mundo que estava na programação e me colocou. E lá, nesse programa, eu afirmei, eu disse que tinha me tornado muçulmano, que por isso eu não era mais pastor, que eu era muçulmano. E ele fez várias perguntas, e inclusive esse vídeo circulou aí pelo YouTube, eu não sei se ainda circula, nunca mais eu vi, mas ele fez essa entrevista, e ele mesmo se encarregou de divulgar que ele não é muçulmano, mas fez a dáwah. E, irmãos, depois disso, todos os que ainda tinham esperança que eu voltasse, que ainda eram meus amigos, entre aspas, a partir desse dia passaram a se tornar inimigos ferrenhos. Começaram a falar mal de mim, a dizer que tudo que não presta a respeito da minha pessoa, que agora não prestava mais. Mas quando eles disseram isso, aquilo quis me entristecer muito. Mas aí, irmãos, eu encontrei uma história de um dos sahabas, companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele era judeu.
não me lembro bem do nome dele, Sheikh. Ele era judeu, morava em Medina, na época do profeta Muhammad. Ele conhece o Islã, ele crê no mensageiro enviado por Allah, sallallahu alaihi wasallam, porque, como judeu, ele descobre que aquele profeta, que tinha todas as características descritas lá na Torá, era o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E, irmãos, a história diz que esse companheiro, ao fazer a sua shahada, um dia o profeta chama os judeus para virem até ele, e esse companheiro, esse sahaba, se esconde detrás de uma cortina, e o profeta começa a perguntar para aquelas pessoas sobre o Islã, porque eles não aceitavam o Islã. Aí disseram, e fulano de tal, perguntou para ele, se fulano de tal, o que é que você diz dele? Então ele elogiou, os judeus elogiaram essa pessoa demais, e se ele se tornasse muçulmano? E responderam, não, jamais ele se tornaria um muçulmano, porque ele é um homem íntegro. E tudo bem, só que a pessoa saiu de detrás da cortina e diz, eu agora afirmo que Allah é Deus único e que Muhammad é profeta de Deus. Naquela hora, todos aqueles que estavam ali presentes começaram a esculhambar com aquele moço. Ele não prestava mais. Quando eu li aquela história, eu digo, então eu posso me regozijar que eu não sou o único que estou nesse sofrimento. Irmãos, na verdade, por que o Islã? O Islã é a religião de Deus para todos os seus profetas desde Adão. O Islã é a religião que conclama a humanidade para a adoração e crença num Deus único, que criou os céus, que criou a terra, um Deus que não divide-se com ninguém, um Deus que está lá na glória dele, que não precisa vir aqui. Allah subhanahu wa ta'ala colocou a mensagem da adoração a ele, somente a ele, no coração de Adão, no coração de Noé, enfim, no coração de todos os profetas. Nenhum profeta pediu para ser adorado, nenhum profeta de Allah subhanahu wa ta'ala afirmou que qualquer outra pessoa era digno de adoração. O Islã é a religião de Allah. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui. Quando o nosso sheik, como é o teu nome? Abu? Sheik Abu estava aqui falando naquele momento, ele falou a respeito de imã, da fé. Allah nos conduz para o Islã, põe a fé em nosso coração, mas essa fé precisa crescer, precisa ser alimentada. Me lembrei, Sheik, de que recentemente eu li um estudo, uma pregação de um sheik, e ele falava a respeito dessa questão da fé islâmica no meio dos muçulmanos, com relação à formação dos filhos dos muçulmanos. Ele diz: os pais acordam seus filhos para que eles às 7 horas da manhã vão para a escola, mas se esqueceram de que seus filhos deveriam aprender com eles a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, sendo acordados para a oração do Fajr. Acordam para ir para a escola dos homens, valorizando muito mais o conhecimento científico e terreno do que o conhecimento em Allah subhanahu wa ta'ala. E quem não é criado
aprendendo a adorar a Allah e somente a Allah, é presa fácil das chamadas desse mundo pecaminoso e terrível que aí está. Testemunho que você contou aqui, né, desse irmão que agora diz que está lá numa igreja evangélica porque disse que ouviu uma voz, um sonho. O pai apareceu para ele e disse isso, e ele está lá. Com certeza não foi o pai dele, né? Com certeza a gente sabe que não foi, mas ele está nessa situação exatamente porque não foi ensinado. Ele nunca veio nem na mesquita, né? Na verdade, eu disse para ele, falei, quem sabe o que ele quis dizer, onde você vai, não era para... Claro, não era isso, né? Ele talvez tivesse, a revelação fosse outra, ele pegou diferente, né? Então, irmãos, é bom que nós, os muçulmanos, privilegiados por Allah, porque Allah guia quem quer. Privilegiados também porque muitos nasceram na religião. Devemos cultivar a nossa fé, o nosso imã, transmitindo ele para aqueles que são mais caros para nós. Irmãos, já imaginou? Os irmãos já imaginaram a gente ser convocado por Allah Subhanahu wa Ta'ala para estar no paraíso dele? E a gente não vê do nosso lado os nossos mais queridos, aqueles que Allah confiou para estar bem pertinho da gente. Será que a gente não vai sentir falta deles? Se vir, irmãos, Allah Subhanahu wa Ta'ala é prêmio, é privilégio. Nós somos privilegiados. Nós não somos aqueles que fizemos uma escolha. Não somos nós que decidimos que agora somos muçulmanos. Foi Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sua infinita misericórdia, que nos escolheu, que nos chamou, que nos presenteou com esta dádiva. Ser muçulmano é presente de Deus. Ser muçulmano é privilégio de Deus para aqueles a quem Ele quer dar esse privilégio. Por isso, irmão, confesso para vocês que pesa sobre mim hoje dupla responsabilidade, porque o Alcorão diz o seguinte: que aquele que já cria em Allah e venha se tornar muçulmano, ele receberá a bênção dobrada. Então a responsabilidade também é dobrada. Que Deus, que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos guie, nos segure em seu poderoso caminho, na sua senda reta, a fim de que um dia nós possamos ser defendidos pela nossa fé, ser defendidos pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e estarmos nos jardins de delícias que Ele tem preparado para aqueles que creem nele e nele somente, porque dizer la ilaha illallah significa não admitir paridade com Deus, não admitir que existe um outro Deus de que lado seja. Deus somente Allah. Não existe um Deus do mal. Shaitan não é Deus do mal. Shaitan é um ser que foi banido, pervertido e que tenta destruir os homens, mas ele em nada compete com Allah. Allah é soberano e Ele só faz alguma coisa se Allah permitir. Então, queridos, que Allah nos abençoe, que Allah abençoe vocês, e vocês que porventura estão aqui nessa noite, se tem alguma dúvida a respeito do Islã, encontrem resposta não somente nas pessoas que aqui estão,
mas respostas no livro de Allah. Pois eu aprendi uma coisa. Um prazer muito grande de ler esse livro. Irmãos, vocês já imaginaram em 15 dias você lê esse livro 2 vezes em 15 dias, mesmo em língua portuguesa? E não era lendo na carreira, não, era lendo bem devagarzinho. Toda vez que tinha dúvida numa coisa, eu perguntava à minha filha. Ela, apesar de ser nova convertida, mas ela sabia mais do que eu. Eu estava lá na casa dela, quando eu tinha uma dúvida, isso aqui. E ela me respondia do jeito dela. Irmãos, e eu, quando terminei de ler esse livro, eu acreditei que este livro não pode ser de outra fonte, a não ser da fonte divina. Que Allah abençoe a todos, que Allah nos ajude, que Allah nos guarde. Bom, antes da gente terminar, nós temos 2 irmãs que querem abraçar o Islã e vamos pedir para elas virem para cá para frente para poder fazer a shahada dela. A Adriana também. Irmãos, estão me dando aqui um privilégio muito grande, por isso que a responsabilidade era dobrada. Minhas queridas, como é teu nome? Larissa, e você? Adriana. Muito bem. Larissa e Adriana, vocês têm sido ensinadas sobre o Islã? Tem um irmão também que é evangélico e quando eu falei para ele sobre a minha decisão, ele falou, se for para o seu bem, vai em frente. Então, assim, da família, eu não tenho assim, nenhum preconceito. Aí eu fui procurando através de mim mesmo, sem ninguém ter falado. Aí encontrei 2 irmãs, uma do Rio Grande do Sul e uma de Vitória, que foi passando sempre por telefone, por internet, me explicando. E eu fui estudando e a mudança veio, que nem eu falo, a minha mudança veio dentro de mim, sem ninguém ter que ficar falando, não, é assim, assim, não. Foi através de mim mesmo, do meu coração. E você? Conheci o Islã por um moço, tem 4 meses que eu estou estudando, me apaixonei pelo Islã, eu era espírita, e é muito diferente, né, uma religião da outra. O espiritismo, ele digamos que é politeísta, né, então... Exatamente. Então, assim que eu comecei a ler o Alcorão em português, eu fui me apaixonando, fui pesquisando mais e eu decidi me tornar muçulmana. Bom, para se
sobre a chamada, o ministério profético do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Vocês têm alguma dúvida? Vocês acreditam nisso? E sobre Jesus, alaihi salam, vocês têm alguma dúvida sobre Jesus? Quer dizer Quando eu tive a dúvida, eu procurei ajuda e, que nem o senhor falou, é totalmente diferente da que a pessoa não conhece. Totalmente diferente. Então, como é que Então, para você, Jesus é quem? É o filho do Criador. Deus tem filho? Não. Como Assim é? como todos nós somos. Sim, pelo entendimento da criação. Mas que Jesus é o enviado de Deus somente. Infelizmente, eu vou dizer para vocês que todas as pessoas cristãs imaginam ser Jesus filho de Deus por uma interpretação errada daquilo que está escrito na Bíblia. Olha, na Bíblia que a gente conhece, porque a palavra filho, a respeito de Jesus, nunca existiu nos melhores textos. O que significa aquilo é que Jesus é servo de Deus. E Jesus é serviçal, escravo de Deus. A palavra é essa. Mas infelizmente se fez essa transliteração para filho e criou essa banana na cabeça das pessoas. Deus não tem filho. Deus é o Criador de todas as coisas. Nós, irmãos, não somos filhos de Deus, como as pessoas imaginam. Nós somos criação de Deus mesmo. A passagem que está lá no Evangelho de João, a respeito disso, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberem, Deus os faz. Filho de Deus é um adendo que não existia naquele Evangelho até o ano 570 da nossa era. Nunca existiu aquilo. Colocaram para transformar da divindade a Jesus. E todo teólogo, todo estudioso sabe disso. Mas a gente, quando está no meio da coisa, não pode dizer para ninguém. Então, se não há dúvida no coração de vocês, vocês vão dizer agora, diante dessas testemunhas, que são tão pequenininhas, mas Allah sabe o que vocês vão fazer agora. Vocês vão dizer que acreditam que Deus é Deus único, que o profeta Muhammad é profeta de Deus, e quando você diz isso, você está confirmando que todos os profetas que Deus enviou, você acredita neles. Olha, os estudiosos chegam a afirmar que Deus enviou à Terra cerca de 125 mil profetas. O Alcorão fala de 25 como o profeta Muhammad. Não é isso? São 25. Aliás, são 120 mil profetas, não 125 mil profetas. São 120 mil profetas que os estudiosos dizem que Deus criou. O Alcorão fala de 25. E fala que teve outros, porque o Alcorão diz, né? Tem outros que eu nomeei. Aliás, uns eu nomeei, os outros não estão aí. Porque era tanta gente, já pensou dizer o nome de todo mundo. Então, vocês quando fizerem a charrada, vocês vão estar afirmando isso. Porque nós, os muçulmanos, acreditamos. Nós acreditamos em todos os livros revelados de Allah. Agora, temos consciência de que os outros livros não foram preservados, eles se perderam, foram adulterados. Quem tem alguma dúvida, pode ler. O livro de Jeremias, no capítulo 8, no verso 8, diz exatamente como é que vocês podem dizer que tem a verdade se o livro que vocês, escribas, transcreveram, vocês o adulteraram. Está escrito, não é invenção dos muçulmanos, não, está lá na Bíblia. Que o próprio livro foi adulterado. Então, vocês vão dizer isso, vocês vão ficar de pé agora. Vocês vão estar voltados. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não está aqui. Tem esse misticismo de que Deus está aqui, não. Deus está lá no lugar dele, lá no trono dele. Ele
tem todo o poder para nos ver, para nos contemplar, mas Ele não precisa estar aqui. Aqui nós estamos reunidos como servo dele. Vocês vão, aqui é como se nós estivéssemos voltados para a Caaba, em Meca. E é para lá onde se voltam todos os muçulmanos quando vão orar. Tá certo? E vocês vão repetir comigo. Eu afirmo que não há divindade além de Allah. O profeta Muhammad é profeta de Allah e é mensageiro de Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Você vai fazer alguma coisa? Você vai ficar olhando para mim, como se estivesse olhando para a Meca, pensando lá naquela pedrinha preta, quando os muçulmanos se voltam para lá. Eu afirmo que Allah é Deus único e que o profeta Muhammad é profeta de Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agora vocês vão repetir em língua árabe com o nosso irmão Jamal aqui, né? Bom, eu gostaria de falar com os nossos irmãos aí, antes de mais nada, para todo mundo, quando ele falar Tekbir, agradecer ao nosso Subhanahu que elas entraram no Islã e que elas passam a ser nossas irmãs. Eu vou falar Tekbir uma voz só, Allahu Akbar. Tekbir! Allahu Akbar! Tekbir! Allahu Akbar! Tekbir! Allahu Akbar! Graças ao nosso Subhanahu. Então, eu vou falar devagarzinho em árabe, inshallah. Aí você levanta a mão também, símbolo do monoteísmo. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Takbir! Allahu Akbar! Alhamdulillah! Alhamdulillah. Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures. And to believe in destiny, that good and bad both come from Him, and the resurrection. There is no God but Allah. La ilaha illallah.